Como lidar então com o não do cliente? Se você ainda não me conhece, permita que eu me apresente, sou o professor Regiano Vedovato e eu ajudo você a bater as suas metas e ganhar dinheiro com vendas, tá bom? Gente, se nós pararmos para analisar o não, ele basicamente, depois do nosso nome, talvez seja a palavra que mais a gente escuta durante a nossa vida toda, não é mesmo? Talvez seja a segunda palavra que a gente mais escuta na nossa vida, porque desde que a gente começa a crescer lá, quando a gente ainda é molequinho, qualquer coisa que a gente faz de errado, né? Não faça isso, não pegue aquilo, não mexa aqui, e a gente repete, a gente ouve o não milhares e milhares de vezes durante a nossa vida. E o pior é que o não, na maioria das vezes, né, olhando por esse lado, toda vez que a gente ouve nesse período não, é sempre por uma questão de desaprovação, não é mesmo? Então você ouve o não, é não faça isso, não faça aquilo, não mexa aqui, não faça, você vai cair, você vai se machucar e assim por diante. Eu sei porque eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, feito ontem, né, essa semana, 1 ano e 10 meses, dia 1º, e a gente sabe o quanto que a gente se segura para a gente não ficar repetindo inúmeros nãos durante o dia, porque a gente sabe o quanto que isso pode impactar na vida dele ali no futuro. Mas eu confesso para vocês que não é simples, não é tão fácil, né, de você conseguir, vamos dizer assim, cuidar e deixar de falar a palavra não, porque a gente está sempre tentando proteger de alguma forma, né? Cuidado que você vai se machucar, cuidado que você vai cair e assim por diante. Então a gente acaba sempre falando o não, e principalmente nós que somos uma geração onde na época a maneira como nós éramos criados e educados era uma maneira um pouco diferente. Com certeza absoluta, se você é da minha geração ou se você conhece alguém dessa geração, você vai saber que possivelmente você ouviu muitos nãos na sua vida, muitos nãos. E por que é que eu estou falando isso para você? Porque muito provavelmente esse primeiro impacto de negatividade, né, ou de paralisação, vamos dizer assim, ou mesmo de frustração, quando você recebe um não do seu cliente, pode ter esse apelo psicológico, né? Essa herança genética que a gente carrega através dos nossos genes e principalmente através do nosso cérebro reptiliano da sobrevivência. Por quê? Porque o não está atrelado a essa desaprovação dos nossos pais, das pessoas, dos adultos, dos nossos irmãos mais velhos e assim por diante. Então quando o cliente fala um não pra gente, imediatamente o que a gente pensa? Qual que é a mensagem que o nosso cérebro recebe? Não, olha, ele está me desaprovando também, ele está dizendo não para mim. E imediatamente essa mensagem, mesmo que inconsciente, né? Mesmo que inconsciente, você recebe essa mensagem lá para o teu cérebro. E por isso que muita gente não consegue lidar muito bem com isso. Talvez essa dificuldade de lidar com a aprovação, com o não, vem dessa questão familiar mesmo, de criação, cultural, de gerações, aonde o não está entrelaçado, está ligado a uma desaprovação. Então quando você ouve um não do cliente, eu não quero, eu não posso, eu vou esperar, eu não quero pagar o preço que você está pedindo, a gente tende a absorver essa informação, esse estímulo, com uma desaprovação e na maioria das vezes uma desaprovação pessoal e não profissional. E isso realmente faz com que a gente fique sem saber muito lidar com isso. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Então se você também, que está me acompanhando aí, você tem essa dificuldade de lidar com o não do cliente, tem dificuldade de lidar com o não das pessoas, coloque aí nos comentários como você se sente quando você recebe um não, como você se sente quando você está esperando um sim, mas a resposta vem negativa, porque para a gente também poder evoluir um pouquinho mais nesse assunto, tá bom? Gente, então o primeiro passo, justamente para a gente começar a lidar um pouco melhor com o não, é falar para vocês que não existe milagre. Mais uma vez, parece papagaio de pirata o professor Regiano, né? Toda vez ele vem com essa mesma história. Ah, não existe milagre, não existe mágica, existe método, existe disciplina, existe realmente determinação. E o que nós ensinamos no método EDV é justamente isso, métodos, né, diferentes formas de você
tentar e buscar superar esses nãos do cliente. É óbvio que não vai funcionar em todas as vezes, é óbvio, mas a gente percebe que à medida que os nossos alunos, as pessoas, os nossos mentorados vão melhorando a forma como eles lidam com essa negação do cliente, os seus resultados automaticamente também, proporcionalmente, vão melhorando. Né? À medida que eles vão melhorando a forma como eles lidam com isso, automaticamente também os resultados melhoram, certo? Então, eu trouxe aqui algumas dicas, eu elenquei alguns tópicos para trazer para vocês hoje, nesse bate-papo, justamente para ajudar você a enfrentar e lidar melhor com o não do cliente. O primeiro tópico que eu anotei é o seguinte: o não, gente, o não do cliente, primeiro ponto, o não pode ser não por enquanto. Então a primeira coisa que você precisa pensar quando o cliente nega uma proposta sua ou fala não para o seu produto, seu serviço, você precisa pensar imediatamente, o não é não por enquanto. Isso não quer dizer que o não dele vai ser para sempre. Por quê? Porque depois nós vamos ver um pouquinho mais adiante do nosso bate-papo que existem vários fatores, vários motivos para que ele tenha dito esse não para você e que nós precisamos descobrir numa conversa, né? Então, o não nunca é para sempre, ou a não ser que você queira que seja para sempre, mas na maioria das vezes o profissional de alta performance ele sabe que o não é não por enquanto. Então eu preciso o quê? Mudar a minha estratégia, eu preciso trabalhar, entender que se ele não quer hoje, ele não está falando um sim para a minha proposta, não está aceitando hoje a minha proposta, mas que se eu continuar acompanhando esse cliente, continuar ajudando esse cliente de alguma forma, ali na frente eu tenho certeza absoluta que esse não pode se transformar no sim. Ou não, quem sabe você pode transformar no seu cérebro, toda vez que o cliente fala um não, um até breve, até daqui a pouco, até o próximo contato, até o próximo follow-up, que nós vamos conversar também um pouquinho. Ou seja, você sempre está buscando ali na frente saber que esse não é por enquanto, ele não é eterno. Porque quando a gente recebe um não, talvez esse estímulo te deixe mal, justamente por isso. Por quê? Porque você pensa assim, pô, será que esse cara nunca vai comprar de mim? Não, primeiro ponto então. Primeiro ponto, o não é não por enquanto. Coloque isso na sua cabeça. A partir de hoje, toda vez que um cliente falar não para você, olha, por enquanto eu não me interesso, eu vou esperar um pouquinho mais para frente, eu não quero o seu produto, seu serviço, eu não tenho dinheiro, não é para mim. Tudo isso, não por enquanto. Se ele tem o perfil do cliente ideal para você, esse não precisa ser por enquanto e não para sempre. O segundo ponto, nós precisamos entender, gente, que todo cliente ele possui um processo de amadurecimento. É mais ou menos como uma planta que nós conhecemos aqui no sul, não sei se você conhece, de onde você está me assistindo, chamado jabuticabeira. A fruta da jabuticaba, que é uma fruta escura, né, que ela dá uma fruta redonda, e ela dá muito próximo do caule assim, da jabuticabeira. E essa é uma fruta que você percebe que ela nunca amadurece todas ao mesmo tempo. Ela vai amadurecendo algumas antes, outras, né, alguns dias depois, outras nem chegam a amadurecer, elas apodrecem e caem, outras os passarinhos comem, e o cliente é mais ou menos dessa mesma linha. Ele tem todo cliente tem o seu tempo para amadurecer. Ele tem o tempo para ele comprar de você, alguns compram na primeira, alguns precisam você trabalhar um pouquinho mais, fazer mais visitas, dependendo de qual é o seu produto, qual é o seu serviço, se é uma venda um pouco mais complexa, se é um processo comercial um pouco mais longo, uma jornada de compra um pouco mais longa, um ciclo de vendas um pouco mais longo, você precisa trabalhar um pouquinho mais com esse seu cliente, então não vai ser na primeira vez que ele vai te comprar, porque muitas vezes lá dentro da empresa, se é B2B, se é vendas de empresas para empresas, muitas vezes lá dentro da empresa precisa passar por vários departamentos até que se tome a decisão final de compra, que vai para o setor de compra. Então, existe um processo de amadurecimento desse cliente, existe uma jornada de compra, e nenhum cliente amadurece, e os clientes não amadurecem todos ao mesmo tempo. Então é normal que você tenha, ao mesmo tempo que você tenha cliente dizendo não, você precisa ter cliente dizendo sim. E isso é ciclo de vendas. Lembra que a gente fala muito de prospecção, volume de prospecção baseado no ciclo de vendas? Porque enquanto você tem aqui clientes ainda não, sim, você tem sempre algum já no estágio do sim, certo? Então você precisa realmente entender isso, entender que os clientes eles não amadurecem todos juntos.
cada um tem seu tempo de maturação. Tem uns clientes que são mais difíceis de você conquistar, tem alguns clientes que realmente demoram um pouco mais para tomar a decisão, eles precisam de mais segurança, tem outros clientes que estão extremamente satisfeitos com a concorrência, você precisa trabalhar um pouco mais, se desdobrar um pouco mais para você conseguir. Então, cada um tem o seu momento de amadurecimento e isso é interessante. Quando você começa a entender isso, você começa a lidar melhor com o não também. Você sabe exatamente em que estágio do aquecimento, do ciclo de vendas, do funil de vendas esse cliente se encontra. Na maioria das vezes, o primeiro não é verdadeiro mesmo. Até o Thiago colocou aqui no comentário. Na maioria das vezes é uma cortina de fumaça, ok? Na maioria das vezes. Agora, você precisa saber que às vezes pode ser verdadeiro. E como é que você vai identificar isso? Também daqui a pouco nós vamos conversar. Fica comigo aí que nós já vamos chegar lá. Então, você precisa entender, primeiro ponto, o não é por enquanto. O segundo, cada cliente tem um período certo de amadurecimento, então alguns amadurecem mais cedo, outros demoram um pouquinho mais para amadurecer, certo? Terceiro ponto que eu quero que você leve para a sua vida, tem a ver com o primeiro que a gente falou, né? Que é aquela desaprovação, quando você recebe um não, a gente já se remete à nossa infância, não faça isso, tá errado, você vai, né? Então, esse primeiro impacto que a gente tem a ver com isso. O não, galera, olha só, anote aí, o não na maioria das vezes não é pessoal, o não é para a sua proposta, é para o seu produto. E o problema é que a gente, como a gente não sabe lidar exatamente com isso, a gente acaba levando isso para o lado pessoal. E a gente fica pensando, poxa vida, ele não gosta de mim, ele tem algum problema comigo, eu fui muito mal, eu não consegui passar para ele o que precisava, eu não consegui explicar o meu produto e ele não quer comprar de mim. Então você acaba levando tudo para o lado pessoal. E você precisa entender que na maioria das vezes, se você se aprofundar um pouquinho no não, e nós vamos conversar sobre isso, você vai perceber que o não é de você. O não é para a sua proposta, é para o seu produto naquele momento. Talvez ele não conseguiu identificar realmente algo que vale a pena ele investir naquele momento no seu produto. Lembra? Se você realmente ele não identificou valor naquilo, por que ele vai pagar por aquilo? Então tem alguns detalhes que a gente precisa descobrir. Mas o fato é, um não dificilmente é algo pessoal. Pode acontecer? Pode, dependendo de como você se comporta. Tem pessoas, por exemplo, que ainda são extremamente agressivas no momento de uma negociação, tanto pelo telefone quanto pessoalmente. Eu usei até esse exemplo essa semana em um dos nossos bate-papos, de uma ligação que eu recebi de um televendas, telemarketing de telefonia, onde a menina no telefone foi extremamente agressiva comigo, ela queria conversar comigo de qualquer jeito naquele momento, eu estava para entrar inclusive numa entrevista e ela foi agressiva comigo, disse, olha, você não quer ouvir o que eu tenho para falar, você nem sabe o que eu tenho para te mostrar e você já está dizendo não e diz que não tem tempo para me ouvir, não sei o que. Então, olha só, aí é pessoal mesmo, porque eu até poderia ouvir a proposta dela em outro momento, né? Era o mais comum, era o que eu estava pensando em falar, ó, me liga amanhã, tal horário e tal, porque daí a gente consegue conversar melhor. Mas o fato é que da maneira como ela foi agressiva comigo, então se tornou pessoal mesmo. Eu disse para ela, ó, então nem me ligue, não me ligue mais e olha, eu estou ocupado e não quero mais receber a tua ligação, certo? Por quê? Porque realmente aí foi pessoal. Então depende muito da forma como você lida. Existem casos que vai para o lado pessoal? Sim, mas boa parte dos casos não é pessoal. Não é pessoal. Então quando você entende isso, você lida melhor com essa situação. Poxa, não, ele não gostou da minha proposta, ele não gostou da forma, né, do meu produto nesse momento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a estratégia, mudar o produto, mudar a forma de abordar, mas não necessariamente eu preciso desistir desse cliente, né? Porque ele falou não. Nosso bate-papo de ontem nós falamos sobre abordagem, né? Se você participou aí da nossa conversa, você viu o que a gente falou, como abordar de forma para gerar confiança, não criar atrito, né? Principalmente, e não irritar o seu cliente. Então dessa forma você consegue fazer com que ali na frente o cliente continue pelo menos te atendendo e dando possibilidades. Eu falo muito do marketing da permissão. Nós vivemos hoje numa era chamada marketing da permissão. Você precisa conquistar a permissão do seu cliente para você dar um passo além, para você conseguir ficar um tempo a mais no telefone, viu, Graça? Você marcar um outro horário para falar com ele, você conseguir se estender um pouco mais numa negociação. E tudo isso você vai fazendo como?
conquistando através do seu talento. Porque se você simplesmente decorar um textinho e achar na sua consciência que por conta de um textinho decorado a pessoa precisa permitir que você fique mais tempo com ela, ou essa pessoa delegue mais tempo, que hoje o tempo é uma das moedas mais caras que existem, que ele precisa dar esse tempo para você simplesmente pelo fato que você está entrando em contato com ele, então você precisa rever seus conceitos. Essa era acabou, infinitivamente acabou. Nós estamos na era do marketing da permissão. Você precisa conquistar a permissão do seu cliente a cada contato. Olha, eu consigo ficar um pouquinho mais? Você tem mais 2 minutos para me ouvir? Ou seja, você precisa ir agregando valor a cada minuto, 2 minutos com esse cliente, justamente para você conseguir permissão de ficar um pouco mais com ele. E aí, quando você faz o seu trabalho com maestria, quando você consegue realmente mostrar para ele algo de valor, aqueles 2 minutos iniciais, aqueles 5 minutos iniciais se transformam em 10, 20, 30 minutos e a negociação se estende por um longo período. O não, voltando então aqui, o não, gente, o não é pessoal, o não é para a minha proposta e não é nada pessoal, certo? Agora, nós precisamos buscar entender quais são os motivos desse não. Então a pergunta que você tem que fazer quando você recebe uma negativa que o cliente fala, olha, no momento eu não quero. Então por que exatamente você não quer agora? Você precisa tentar entender, explorar qual é o verdadeiro motivo. Como o colega falou agora há pouco aqui, geralmente o primeiro não é cortina de fumaça. Talvez o segundo, o terceiro. Mas você precisa entender por que ele está alegando isso. Qual que é o motivo? O que exatamente está acontecendo que ele não quer me dar essa atenção? Ou ele não quer a minha proposta, não quer o meu produto, o meu serviço nesse momento. Então, por que a gente fazendo a seguinte pergunta? Por que exatamente você não quer comprar agora? Então, essa pergunta é uma pergunta que esclarece, quando eu falo por que exatamente, eu não deixo muita margem para a pessoa devagar, dar um monte de explicações, porque a crise, porque blá, blá, blá. Não, eu fiz uma pergunta, por que exatamente você não está querendo comprar agora, nesse momento? Essa pergunta ajuda a elucidar os motivos pelos quais ele está negando a sua proposta, seu serviço, tá bom? E isso faz um grande diferencial, certo? Aí o cliente pode dizer assim, olha, eu preciso esperar uns dias a mais, eu preciso esperar semana que vem para ver como é que vai, inicia o mês, eu preciso esperar passar a pandemia, E aí você faz uma outra pergunta para o cliente, tá? Mas qual que é a diferença de você comprar o mês que vem e comprar agora? Qual que é a diferença de você comprar semana que vem e comprar agora? Por quê? Parece uma pergunta boba, gente, mas na verdade é justamente para você mostrar para o cliente que, para ele perceber que na maioria das vezes não tem diferença nenhuma. O simples fato dele comprar o mês que vem ou semana que vem é simplesmente uma desculpa que ele está usando para adiar, procrastinar uma decisão, ou dele usar o produto, ou daqui a pouco dele ter o produto lá no estabelecimento dele para vender, para revender, entendeu? Então qual que é a diferença de você comprar mês que vem e comprar agora? Por que você não pode já comprar agora e ter o produto em seguida aí na sua loja para revender? Por que você não pode comprar agora e já passar a usar esse produto na sua casa, na sua família a partir de amanhã ou a partir de outro dia e ter esse benefício que eu estou falando? Certo? Então qual que é a diferença de comprar agora ou mês que vem? Essa pergunta é uma pergunta que ajuda muito o cliente pelo menos externar exatamente o que está acontecendo lá para você poder argumentar de forma mais assertiva, tá bom? Aí, seu cliente fala, então, não, mas olha, realmente não tem muito, realmente eu preciso esperar aí mais 10 dias, porque eu preciso ter um fluxo de caixa, semana que vem você me liga que a gente conversa. Aí você vai e utiliza a técnica do compromisso. A técnica do compromisso, gente, é você falar exatamente para o cliente. Ok, então eu te ligo semana que vem sem problema. Você me dá a sua palavra, então, que semana que vem a gente pode negociar? Você me dá a sua palavra que semana que vem você vai me atender? Você me dá a sua palavra que você vai fazer isso? Olha que interessante, isso parece ser bastante pesado quando a gente usa essa frase, você me dá a sua palavra. Mas eu quero aqui dizer para vocês que existem alguns gatilhos mentais que a gente utiliza na negociação, que eles funcionam exatamente com as palavras certas. Então, de nada adianta você inventar o pavão, dar 250 voltas para tentar buscar um compromisso com o cliente, quando a palavra, que é o gatilho mental forte de compromisso, é você me dar a sua palavra que você vai fazer tal coisa.
Então, exatamente essa palavra, essa frase que dá o efeito do gatilho mental. Eu conversava essa semana com uma pessoa que faz mentoria comigo, e aí a gente passou alguns gatilhos mentais para ele utilizar nos contatos, né, dele do dia, e aí eu pedi para ele então o feedback, como é que foi, e ele estava me contando, e aí ele falou, olha, eu utilizei então o compromisso, o gatilho do compromisso, né, a técnica do compromisso, mas mesmo assim não funcionou, porque ele assumiu um compromisso comigo de estar lá na minha loja naquele horário, mas ele não apareceu. Aí eu perguntei para ele, tá, então me fala exatamente como você falou para o teu cliente. Aí ele disse, olha, então tá compromissado, tá acertado, então nesse horário você vem. Pô, aí eu disse, não, repete. Tá, então tá, estamos no compromisso, nesse horário você vai vir, então conforme... Aí ele diz, não, peraí, esse não é o gatilho mental que nós aprendemos. Qual que é o gatilho mental? Você me dá a sua palavra que você vem nesse horário, porque aí eu vou deixar o horário reservado para você. Então, quando você usa o gatilho mental correto, o resultado também é outro. O resultado é outro. Não adianta você tentar usar sinônimos. Por que, gente, exatamente esse gatilho do compromisso funciona? Porque mesmo que as pessoas hoje acreditam que por conta das modernidades ninguém mais cumpre as suas palavras, não, isso é muito forte ainda, isso é enraizado. Porque antigamente, principalmente nossos pais, a gente ouvia o que do nosso pai? Se você deu a sua palavra, você cumpra. Então, isso é muito poderoso. A pessoa pode até falar da boca para fora que não leva em consideração, mas na prática ela leva sim. Ela leva em consideração sim. Se ela te deu a palavra, no máximo, no mínimo que ela vai fazer é entrar em contato com você para falar ou argumentar ou pelo menos te explicar por que ela não vai conseguir fazer aquilo que ela prometeu. Então use isso que eu tenho certeza absoluta que vai dar um resultado melhor e vai ajudar você a lidar melhor com esse não do cliente, tá bom? Outra questão então que é básica, né? Quando o cliente fala um não, não crie atrito, não bata de frente com o cliente. Não tente disputar com ele. Se você está presencialmente com o cliente, procure não ficar na frente dele, inclusive, para rebater a objeção dele. Procure ir para o lado dele, conversar como quem realmente quer ajudar, né? Existe uma frase que eu gosto muito em negociação, que eu uso eventualmente, que é o seguinte, que animal que come no mesmo coxo confia no outro. O que isso quer dizer? Que quando você vai para o lado do cliente, você está mais ou menos fazendo o mesmo gesto como se você estivesse ao lado, né? Numa alimentação. Se você puder levar o seu cliente num ambiente ainda para tomar um café, para fazer uma refeição com você, você tende a quebrar toda aquela resistência. Porque, repito, animal que come no mesmo coxo tende a confiar no outro. E isso facilita muito também no processo de negociação. Tem gente que eu conheço, por exemplo, que faz excelentes negócios simplesmente tomando café com o cliente, almoçando com o cliente, jantando com o cliente, e funciona muito bem, tá bom? Mesmo assim, o cliente falou não, eu não quero bater de frente, mas como é que eu faço, professor, para não bater de frente com o cliente? Porque eu não concordo, eu preciso vender, eu quero transformar no sim. Como é que eu faço então? Então você use a técnica do soco de café. Essa técnica é muito poderosa. E como o que consiste a técnica soco de café? Consiste em você sorrir quando ele fala que não quer, que não aceita ou vai esperar mais um pouco. Você sorri então de forma espontânea e verdadeira. Você concorde com ele, concorde com aquilo que ele está falando, porque muitas vezes ele está colocando lá um motivo que ele acredita ser verdadeiro por ele não comprar naquele momento, certo? Você concorde com ele. Você desvia um pouquinho o assunto, cuidado para não desviar muito esse assunto, para você não perder a linha de raciocínio, certo? Aí você canaliza novamente e você vai para o fechamento novamente. Por exemplo, se o cliente vai lá, hoje, qual que é o assunto que a gente mais ouve falar? Pandemia, né? Vamos dizer assim, a objeção mais forte hoje é pandemia. Olha, vamos esperar a pandemia, vamos esperar passar a pandemia, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque a crise, a pandemia. Então tá. Você não vai discutir, você não vai realmente discordar, bater de frente com o cliente. Por quê? Porque não tem como você ignorar a pandemia. A pandemia, galera, o Covid, é mais ou menos como se tivesse um elefante na sua sala. Tem como você ignorar um elefante no meio da sua sala?
Se tiver lá uma mosca, um ratinho, alguma coisa dentro da tua sala, talvez muita gente que estiver lá com você nem vai ver, vai ignorar. Se alguém não falar, ó rato, talvez ninguém perceba que tem um rato. Agora, coloque um elefante no meio da sua sala para ver se tem como ignorar. E o Covid é um elefante no meio da nossa sala. Ele está aí, ele não tem como ignorar. Então por que você vai discordar do cliente? Não, é verdadeiro. A preocupação dele é verdadeira. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar, você tem que encontrar algo que o cliente falou, algo que você realmente concorde, né? Mesmo que seja 1% do que ele falou, e concordar 100% com aquilo. E imediatamente você desviar um pouquinho o assunto e canalizar novamente para o fechamento. Vamos imaginar, o cliente diz, olha, vou ter que esperar essa pandemia para ver o que vai acontecer. Aí você sorri, você vai concordar com ele. Realmente, essa pandemia pegou muita gente de surpresa, né? É um momento bem difícil que nós estamos vivendo. E muita gente não sabe nem o que vai fazer depois. Agora, você já viu, você chegou a ver essas notícias das pessoas que estão conseguindo vender mesmo no momento da pandemia? Essas pessoas do seu segmento, você chegou a ver? Olha só, você já dá uma desviada do assunto e aí você vai canalizar novamente. Ele vai dizer, pois é, eu vi, mas não vi, não sei o que. Aí você canaliza. Mas voltando ao assunto que nós estávamos antes, deixa eu só te mostrar mais isso, mas você vai para o fechamento novamente. Então o soco de café é uma técnica que você utiliza várias vezes durante a conversa com o cliente. Isso pode ser feito por telefone, WhatsApp, ou e-mail, ou pode ser presencialmente, né? E-mail é mais difícil, porque tem que trocar vários e-mails, mas de maneira geral, presencialmente, telefone, WhatsApp, você consegue usar o soco de café toda vez que o cliente fala não, toda vez que ele diz não. Então é uma maneira de você lidar de forma tranquila, espontânea, né? Verdadeira com o não do cliente. Você não vai criar atrito, você não vai bater de frente com o seu cliente, muito pelo contrário, você vai concordar com ele. Dizer, não, realmente, é um elefante que botaram na nossa sala e a gente tem que conviver com ele, tem que aprender agora, pô, o que eu vou fazer agora com esse elefante aqui para que ele não destrua tudo, né? Não se movimente aí, destrua tudo a minha sala. Eu preciso aprender a lidar com ele, e a gente está aprendendo a lidar com o nosso elefante, né, que está no meio da nossa sala. E aos pouquinhos nós estamos aprendendo a sair disso. Quem é mais proativo, quem é mais empreendedor, quem não aceita essa inércia, esse status quo, já está saindo disso, já está começando a respirar. Por quê? Porque ele já aprendeu nesse tempo a lidar com o elefante que está no meio da nossa sala. Né? Então é normal disso, você tem que aprender, você não pode discordar, não podemos dar, não, pandemia não existe, Covid não existe, crise, capaz, ninguém morreu, blá, blá, blá. Calma, gente, por que nós vamos entrar em polêmica? Você pode ter alguma opinião a esse respeito. Agora, para que nós vamos criar polêmica? Se está aí, está instalado, há uma pandemia, né, bem ou mal, estão fazendo certo, estão fazendo errado, não sei. Não vamos entrar nesse mérito. Agora, você concorda com aquilo que é verdadeiro. Realmente, botaram o elefante na nossa sala e nós precisamos aprender a viver com esse elefante. Mas graças a Deus, o senhor viu que já tem algumas pessoas do seu segmento, inclusive, que estão vendendo bem mesmo nesse período? Eu não cheguei a olhar. Olha só que interessante. Existem empresas assim, saiu no portal assim. Você agregando valor para ele. Mas veja bem, eu estava te falando antes sobre esse produto que vai ajudar isso e isso para você. Você já volta, canaliza e vai para o fechamento de novo. Passe serenidade, como se você não precisasse da venda. Então manter a serenidade, não deixar a afobação, a ansiedade tomar conta no momento da negociação é muito importante para você lidar com o não do cliente. Porque quando o cliente percebe que você se apavora, porque você precisa vender, porque você precisa pagar suas contas, porque você precisa atingir suas metas, pode ter certeza absoluta, isso só é um tiro no seu pé, é só ponto contra você. Isso só vai prejudicar a sua venda. Então, procure manter a serenidade. O cliente falou não, use a técnica soco de café, sabe? Encare isso, trate isso como se você não precisasse daquela venda. É mais ou menos vender sem vender. Sabe? Você tratar isso com a maior serenidade, tranquilidade, mantenha o equilíbrio, fale o que precisa falar, argumente o que precisa argumentar, mas não transmita para o cliente aquela insegurança, aquela afobação, aquela ansiedade. Aliás, tem muita gente que confunde afobação com motivação. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem vendedor extremamente afobado, afoito, que passa por cima de todos os passos da venda, do processo, achando
e pagando aí a ideia de que está motivado. E na verdade nada mais é do que uma pessoa extremamente afobada que passa por cima de todos os passos do processo e vai direto para o fechamento, não entende os sinais de compra, não entende exatamente, não consegue observar os sinais que o cliente está dizendo, e aí obviamente o não vai acontecer, não tenha dúvida. 5 motivos que talvez o cliente possa dizer não, para vocês mais ou menos entender, por que ele está dizendo não? Então são 5 coisas que talvez, se você investigar um pouquinho, pode fazer sentido aí na hora do cliente estar falando não para sua proposta, para você ficar um pouco mais atento nisso. Primeiro, ele pode dizer, olha, eu acho esse produto muito caro, estou achando esse produto que você está me oferecendo muito caro. Tá? E aí você pode dizer, isso pode ser uma cortina de fumaça, mas você precisa descobrir caro em relação a que exatamente que o senhor está falando. Nós precisamos comparar abacaxi com abacaxi e banana com banana, ok? Então eu preciso saber com o que exatamente está caro. E na maioria das vezes, quando o cliente acha o seu produto caro, primeiro porque ele não conseguiu ver valor naquilo que você está oferecendo, e segundo, galera, talvez não seja nem isso. Talvez a forma como você ancorou e mostrou o preço do seu produto, do seu serviço, não foi uma forma inteligente. Porque nosso cérebro ele aprende muito por comparação. Então toda vez que eu coloco o preço de um produto, um serviço para alguém, essa pessoa imediatamente, o cérebro dela vai buscar informações que ela já tem no seu cérebro para poder comparar com a concorrência, com algo assim, e ela vai justamente fazer alguns comparativos e ver se aquele produto está muito acima ou muito abaixo daquilo que ela já conhece, dentro do padrão dela. Só que como você não sabe como ela formou aquele conceito de preço na cabeça dela, aquele padrão, é difícil, né, de você realmente saber se está caro o teu produto, se está barato. Por isso você precisa discutir, conversar um pouco a mais para poder descobrir. Mas pode ser que ele acha realmente seu produto muito caro, dependendo da forma como você falou o preço, se você não ancorou o preço da forma correta, ou se ele não percebeu o valor, né, relacionado ao preço naquele produto, tá bom? Segundo ponto, não tenho dinheiro. Literalmente, pode ser que o cliente está dizendo não porque ele não tem dinheiro mesmo. E aí você tenta argumentar, tenta dar um monte de volta, tenta ser persuasivo, né? Melhorar, não sei o quê, mas se ele não tem dinheiro mesmo, o melhor é que você nem venda naquele momento, porque senão você vai se complicar, certo? Se você não tiver uma condição realmente de crédito, alguma coisa que ele possa comprar, então o não tenho dinheiro pode ser verdadeiro. Então, naquele momento. Por isso que eu digo que o não, ele nunca é eterno, porque talvez naquele momento ele não consegue, mas você então vai junto com ele encontrar uma forma ou uma data que ele possa vir a fazer negócio com você, tá bom? Pode ser que ele pretende pesquisar outras opções e aí você precisa sempre estar atento a isso, certo? Por conta das comparações, se você não ancorou seu preço direito. Eu sei que é um direito do consumidor fazer esse tipo de comparação. É sempre importante você, quando você perceber que isso é verdadeiro e genuíno, você se colocar à disposição do cliente, falar para ele, olha, é natural que você faça outras cotações, é normal, mas eu queria dizer para você que, independente do que você encontrar aqui no mercado, eu estarei aqui para te atender, para dar o melhor atendimento, para ajudar você a resolver o seu problema. E eu tenho certeza absoluta que você não vai encontrar uma proposta melhor do que a minha, ou pelo menos um fornecimento melhor do que o meu. Então, pesquise à vontade e eu estarei aqui justamente para poder lhe atender maravilhosamente bem, quando realmente não tiver outra opção. Então, se coloque à disposição do seu cliente dessa forma, tá bom? Outra coisa, o cliente pode dizer assim, ele pode até não verbalizar, mas ele pode estar extremamente satisfeito com o produto ou serviço que ele tem já do outro fornecedor, e aí é um outro assunto que nós precisamos conversar melhor ali na frente. Como eu tiro esse cliente da satisfação com o cliente sem prejudicar ele, sem ir com muita sede ao pote, para não quebrar o pote, né? Como é que eu faço exatamente? Esse é um assunto para um outro bate-papo, para a gente conversar um pouquinho melhor. Mas ele pode sim estar extremamente satisfeito com o concorrente, com o fornecedor atual dele, e isso pode justificar um não verdadeiro, tá bom? Talvez ele precise de mais informações, talvez o que você mostrou para ele não foi suficiente para ele tomar uma decisão, talvez ele está dizendo não, mas lá no fundo ele precisa conhecer um pouquinho mais, ele está inseguro, ele não sabe exatamente se vai funcionar, se não vai, como é que funciona, e ele precisa dessas informações e talvez ele não está querendo falar isso para você,
porque hoje ninguém quer pousar de incompetente, né? Porque todo mundo só posa de inteligente, que sabe tudo, conhece tudo. Então, muitos clientes também são assim, eles não querem pousar de incompetente para você e acabam não falando que ele precisaria de mais algumas informações, então você precisa também descobrir isso. E por último, vem aquela velha história, isso funciona para mim? Será que isso realmente funciona, isso que você está falando, para mim? Ele não está preocupado se funciona. Você já mostrou um monte de resultados, talvez, de pessoas que usam e tal, e que funciona. Mas o cliente, no fundo, ele quer saber, isso funciona para mim? Então, talvez o não dele é justamente essa dúvida, que você precisa adaptar, encaixar, usar exemplos, modelo, case, experimentação, não sei. Você precisa encontrar uma forma de mostrar para ele que aquele produto, aquele serviço que você está mostrando funciona para ele, que é ideal para ele, não simplesmente só para todos os outros que você falou e mostrou e levou depoimentos, tá bom? Galera, então, fechando o nosso assunto de hoje, o nosso bate-papo, era justamente para você entender que não existe milagre, existe método, existe persistência, existe persuasão, existem estratégias diferentes para você lidar melhor com o não do seu cliente. Eu quero que você que está comigo até agora, coloque aqui nos comentários, mande um coraçãozinho se tudo isso que nós falamos faz sentido para você, sim ou não. Espero poder ter ajudado o mínimo possível aí, sempre para você bater as suas metas e também ganhar dinheiro com vendas, que esse é o meu objetivo. Eu estou aqui para isso, para ajudar você a bater suas metas e ganhar dinheiro com vendas. Certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o topo, porque é lá que nós vamos nos encontrar.